ali no alto, naquela serra lá em cima, ó. Ali ela tinha um hotel. Sei. Hotel. Lá em cima. Hotel Pousada dos Pinheiros. Sei. Atualmente está desativado. Sei. Era um hotel 3 estrelas. Olha aí. Até a Xuxa já hospedou ali. Sei. Vários cantores Sei. famosos, né, hospedaram ali. Sei. Mas com o tempo foi acabando. Mas lá dá uma visão muito boa da cidade também. Bonito, hein? O pôr do sol lá, 5 horas, 5h30 da manhã, é uma coisa maravilhosa. É lindo, né? O pôr do sol. Olha aí. Ele nasceu do lado de lá, ó. Olha aí. É uma visão maravilhosa. Olha aí. Eu já estive lá uma vez. Beleza. Aí você filma Beleza. uma coisa muito legal, muito bacana. Bom dia! Hoje são 8 de outubro de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 19º vídeo, 19º vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos praticados aqui em Brasília. Uma série. Estou fazendo uma pequena análise acerca de trechos de falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E estou aqui com o ilustre advogado Dr. Sebastião Coelho da Silva, que defendeu o cliente Aécio Lúcio Costa Pereira. O Aécio já foi condenado a 17 anos de prisão e está preso aqui na famosa Papuda. Fui lá recentemente. O Aécio está preso no CDP número 2, Centro de Detenção Provisória. Então vamos aqui trazer mais um trecho do ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva e vamos depois ao quadro. Ouça aí o que diz o nobre advogado. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a vossas excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos acima. Acima está aí, ó, AP, que é ação penal. Ação penal 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. Muito bem. Lá no Supremo Tribunal Federal, o doutor Sebastião Coelho da Silva fez ali uma citação, uma comparação do julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira com o julgamento de Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Então estou aqui analisando, mostrando que o julgamento do Aécio nada tem a ver com o julgamento de Jesus. Os relatos sobre o julgamento de Jesus, que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são relatos lendários. Relatos lendários e não narrativas e não relatos fiéis a um fato, a um evento que aconteceu. Então, o julgamento de Jesus ali são narrativas lendárias criadas por evangelistas. Deus algum existe, Jesus algum existe, anjo algum existe. Quando aparecem Deus, anjo, demônios, etc., em um texto, não é texto histórico,
esses personagens não estão na história, entendeu? Quando você pegar um livro qualquer e aparecer a palavra Jesus, Deus, demônios, anjos, céu, inferno, aí esses personagens, aí você está lendo um texto não histórico, mas aí obras de ficção. Então vamos lá. Já o julgamento de Aécio, não é? É uma coisa real. Aconteceu realmente. O Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é fato e não lenda. Muito bem. Então estamos aqui ainda analisando o julgamento de Jesus e mostrando ao longo dessa série os erros, as contradições, diferenças gritantes, etc. Por quê? Porque são relatos criados, inventados por evangelistas. Então vamos aqui agora para esse vídeo, vamos aqui a mais uma ingenuidade dos relatos lendários. Veja como a coisa é ingênua. Então vamos aí, duas perguntas principais aí, ó. A primeira, veja acima, quem colocou um manto, uma roupa em Jesus? Nos relatos aí que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe me dizer quem colocou um manto em Jesus, uma roupa comprida em Jesus, de cor vermelha? Quem colocou, hein, gente, um manto em Jesus? Para responder a essa pergunta, eu sou obrigado a ir aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para saber a resposta, não é mesmo? Isso. E outra pergunta, em que momento do julgamento, em que momento do interrogatório de Pôncio Pilatos e Jesus, em que momento esse manto foi colocado em Jesus, hein? Então aí duas perguntas. A primeira, quem colocou o manto? E a segunda, em que momento do julgamento esse manto foi colocado em Jesus, hein? Muito bem. Para saber isso aí, repito, eu tenho que investigar isso aí em Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos fazer isso aqui. E você vai ver as diferenças. Por quê? Porque eles não estão escrevendo fielmente sobre algo ocorrido, entendeu? Eles estão criando, e quando eles criam, eles colocam o que eles querem. E daí as diferenças, daí as contradições. Porque eles não estão reproduzindo aí na escrita um fato realmente que houve, um evento que houve, entendeu? Antes de entrar no Novo Testamento aí, julgamento de Jesus, outra explicação aqui logo no início, ó. Aqui à esquerda, no quadro. Eu coloquei assim, ó. Daqui a 2000 anos aqui na Terra. Estamos em 2023, não é? Pois bem, daqui a 2000 anos, veja bem, é muito tempo, não é, gente? Daqui a 2000 anos, com certeza o STF aí ainda existirá. Daqui a 2000 anos, com certeza. Porque máquinas não julgam, né? São seres humanos que julgam seres humanos. Então, daqui a 2000 anos, no Brasil aqui, o STF continuará existindo. E se uma pessoa, daqui a 2000 anos, fizer uma pesquisa no site do STF, Supremo Tribunal Federal, ou uma pessoa pegar aí o Google daqui a 2000 anos e colocar lá julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, essa pessoa daqui a 2000 anos obterá a mesma resposta que nós obtemos hoje, porque isso é fato, não muda. Então veja, daqui a 2000 anos, aqui em Brasília, haverá o STF ainda. E uma pessoa vai fazer uma pesquisa e vai descobrir que há 2000 anos, um brasileiro chamado Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado no ano de 2023 pelo Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Daqui a 2000 anos, alguém vai fazer essa pesquisa e vai encontrar isso aí, lá no site principalmente do Supremo Tribunal Federal. A pessoa vai descobrir
que o cidadão brasileiro Aécio Lúcio Costa Pereira, veja aí no quadro, ele foi preso em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, prisão em flagrante. E aí ele foi condenado a 17 anos. E ele foi defendido pelo advogado Sebastião Coelho da Silva. Entendeu, gente? Daqui a 2000 anos, se alguém fizer essa pesquisa, vai encontrar os mesmos dados. Porque isso aí realmente foi um fato, um evento que realmente aconteceu. E as informações não mudam. Entendeu? Porque isso é fato. Coisa bem diferente é o julgamento de Jesus, que são textos lendários que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. É por isso que você lê um evangelho e ele diz coisa diferente do outro, porque eles não estão reproduzindo fielmente algo que aconteceu, entendeu? Então vamos agora ao Novo Testamento, julgamento de Jesus. Veja o quadro aí. Temos ali 4 evangelhos, não é? No julgamento de Jesus, no Novo Testamento. Apenas 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Então, eu vou procurar aí, eu tenho que ler os 4 evangelhos para saber quem colocou um manto, uma roupa vermelha comprida em Jesus. E tenho que saber também em que momento do julgamento de Jesus foi colocado um manto nele. Em que momento do julgamento? Será que foi no início, no meio ou no fim? Eu não sei, eu tenho que procurar isso. Quem colocou um manto em Jesus, hein? Eu não sei, eu tenho que ler os 4 evangelhos. Então vamos ler, gente? Vamos, isso, vamos. Vamos pegar aí o evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho que aparece no Novo Testamento, mas não foi o primeiro evangelho que apareceu, na verdade. O primeiro evangelho foi Marcos. Durante muitos anos só existia o evangelho de Marcos. Mas vamos aí ao evangelho de Mateus. Então temos aí Mateus, capítulo 27, versículos 27 e 28. Aí eu encontro as respostas para as perguntas acima. Quem colocou um manto em Jesus? E em que momento do julgamento esse manto foi colocado em Jesus, hein? Eu tenho a resposta aí em Mateus. Vamos ler. Mateus aí, leia. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Viu aí? Muito bem. Então vamos lá. A primeira pergunta, quem colocou um manto em Jesus? Aí diz, ó, quem colocou um manto em Jesus, em Mateus, aqui, os soldados de Pôncio Pilatos. Veja aí, vou ler de novo. Diz assim, gente, ó, logo a seguir, os soldados do governador, quem era o governador aí? Pôncio Pilatos, governador romano. Então veja, os soldados de Pôncio Pilatos, veja aí, levando Jesus para o pretório, para o palácio, para que Jesus ali ficasse nu e eles colocassem aí um manto sobre Jesus, entendeu? Então, aí os soldados de Pôncio Pilatos levaram Jesus para dentro do palácio e ali eles tiraram a roupa de Jesus, Jesus ficou nu e eles colocaram sobre Jesus um manto de cor vermelha escura, um manto de cor vermelha, um manto escarlate, olha aí. Então a pergunta, quem colocou um manto em Jesus? Mateus responde, os soldados de Pôncio Pilatos. Viu aí? E a segunda pergunta, em que momento do julgamento colocaram um manto em Jesus, hein? Ele responde também aí, depois da condenação, aí em Mateus. Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos, entregue para a crucificação, entendeu? E aí, os soldados de Pôncio Pilatos
depois da condenação de Jesus, pegaram Jesus, colocaram Jesus dentro do pretório, dentro do palácio, tiraram a roupa de Jesus, Jesus ficou totalmente pelado, nu, e aí os soldados do governador, Pôncio Pilatos, colocaram em Jesus uma roupa, um manto de cor vermelha, um manto escarlate, de cor vermelha escura, entendeu? Então temos aí, os soldados de Pôncio Pilatos, em Mateus, colocaram aí um manto vermelho em Jesus. E eles colocaram isso aí depois da condenação de Jesus. E colocaram esse manto dentro do palácio, entendeu? Eles levaram Jesus para dentro do palácio, dentro do pretório. E ali eles tiraram a roupa de Jesus e colocaram um pano lá, um vestido, uma roupa vermelha em cima de Jesus, entendeu? Isso é o que está em Mateus. Muito bem. Vejamos agora o Evangelho de Marcos. Veja acima aí. Marcos, capítulo 15, versículos 16 e 17. É a mesma passagem aí. Então vamos lá, diz assim: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, ou seja, aí quem escreveu o Evangelho de Marcos está dizendo aí que os soldados de Pôncio Pilatos também trocaram aí a roupa de Jesus, colocaram um manto em Jesus, entendeu? Bate aí com Mateus. Os soldados de Pôncio Pilatos colocaram um manto em Jesus. E aí a outra pergunta, e em que momento do julgamento, hein, gente? Em que momento? Aí diz, então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, cor púrpura, que é a mesma coisa, né? Cor vermelha escura. Então veja, o Evangelho de Marcos está batendo certinho com o Evangelho de Mateus. Quem colocou um manto em Jesus? Os soldados de Pôncio Pilatos. Isso está em Mateus, isso está em Marcos, certinho? A outra pergunta, em que momento do julgamento foi colocado um manto em Jesus, hein? Uma roupa vermelha? Em que momento? Mateus e Marcos dizem a mesma coisa, depois da condenação, certo? Isso. E o lugar onde trocaram a roupa de Jesus? Porque Jesus aí em Mateus, Marcos e Lucas, ele foi julgado, Jesus, fora do palácio. Já em João, totalmente diferente. Ele foi julgado dentro do palácio, só ele e o Pôncio Pilatos. Mas aí vem a pergunta, Jesus, foi colocado um manto em Jesus, né? Aí depois da condenação e também dentro do palácio, e não fora, né? Porque Jesus não ia ficar nu do lado de fora, né? Todo mundo olhando. Então eles levaram, depois da condenação, levaram Jesus para dentro do pretório, dentro do palácio. Tiraram a roupa de Jesus, Jesus ficou pelado, nu. E aí eles colocaram um manto sobre Jesus, uma roupa bem comprida, para esconder a nudez de Jesus. Entendeu, gente? Então, Mateus e Marcos dizem a mesma coisa. Tudo bem. Quem colocou o manto em Jesus? Os soldados de Pôncio Pilatos. E em que momento do julgamento? Depois da condenação. E o local da troca de roupa, do manto, dentro do palácio. Certinho, gente? Muito bem. Vamos lá. Vamos agora a Lucas, que foi o terceiro evangelho a aparecer. Lucas. Então está assim, veja aí, em Lucas capítulo 23, versículo 11. É dito assim: Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Vou ler de novo. Veja a diferença. Vou ler de novo em Lucas.
Mas Herodes, o tetrarca, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, com os soldados, tratou Jesus com desprezo e, escarnecendo dele, ou seja, gozando da cara de Jesus, Herodes fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Mandou colocar a roupa em Jesus e o devolveu Jesus a Pilatos. Veja o que é a lenda, gente. O que está em Lucas dá uma resposta completamente diferente do que está em Mateus e Marcos. Você entendeu? Segundo Lucas, a pergunta: quem colocou um manto em Jesus, hein? Quem foi? A resposta de Lucas é totalmente diferente das respostas de Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos, veja aí, quem colocou o manto em Jesus foram os soldados de Pôncio Pilatos. Em Mateus e Marcos. Em Lucas, não. Em Lucas, quem colocou o manto em Jesus foram os soldados de Herodes. Você entendeu a diferença? Olha a diferença aí. Isso acontece por quê, gente? Porque eles estão reproduzindo fielmente uma coisa que aconteceu? Não. Eles estão criando, eles pegando textos de outros, copiando e mudando e acrescentando também. Porque era assim naquele tempo. A pessoa escrevia uma coisa e ele escrevia de acordo com sua imaginação. Então você vê facilmente que no Evangelho de Lucas, quem colocou um manto em Jesus foram os soldados de Herodes. Viu aí? E Herodes aí, só em Lucas é que ele interroga Jesus, Herodes. Ou seja, o absurdo, Jesus aí sendo interrogado por dois, por Pôncio Pilatos e por Herodes. Isso aí é uma criação de Lucas. Nos outros evangelhos, como já mostrei, Herodes não aparece interrogando Jesus, nem em lugar algum, nem para interrogar Jesus, nem para condená-lo. Isso é invenção de quem escreveu o Evangelho de Lucas. Esse encontro de Herodes com Jesus só no Evangelho de Lucas, não está em Mateus, Marcos e João, como já mostrei. Entendeu? Veja a diferença aí. E outra diferença também em Lucas. A segunda pergunta: em que momento do julgamento foi colocado um manto em Jesus, hein? Em que momento? Lucas também é diferente de Mateus e Marcos. Lucas diz que o manto foi colocado em Jesus, veja bem, o manto foi colocado em Jesus no meio do julgamento. Então, veja as diferenças. Quem colocou um manto em Jesus? Mateus diz, os soldados de Pôncio Pilatos. Marcos diz, os soldados de Pôncio Pilatos. Lucas diz, os soldados de Herodes. Viu aí, gente? A contradição. E a outra também. A pergunta, em que momento do julgamento o manto foi colocado em Jesus, hein? Em que momento? Mateus diz, depois da condenação. Marcos, depois da condenação. E Lucas, no meio do julgamento, antes da condenação. Viu aí? Mais uma diferença e mais uma contradição. E agora, em que lugar colocaram um manto em Jesus, hein? Jesus estava onde quando alguém colocou um manto nele, hein? A resposta também, veja aí. Mateus diz, dentro do palácio, dentro do pretório, Mateus. E Marcos, a mesma coisa, dentro do palácio, dentro do pretório. E Lucas, diferente, longe do palácio, longe, muito longe, em lugar não definido. Viu aí, gente, a diferença de Lucas para Mateus e Marcos? Na lenda criada por Lucas, ele colocou Jesus também sendo interrogado por Herodes. Ele criou isso aí. Quem escreveu Lucas inventou isso aí, que Jesus foi também interrogado por Herodes. Porque o Herodes estava passando uns dias ali em Jerusalém. E aí Pilatos, sabendo que Herodes estava ali, mandou Jesus para ser interrogado por Herodes.
em um lugar desconhecido, lá em Jerusalém. Entendeu, gente? A ingenuidade do texto. Então veja, em Lucas, diferente de Mateus e Marcos, em Lucas, quem colocou o manto em Jesus foram os soldados de Herodes e não os soldados de Pôncio Pilatos. Em Lucas, o momento em que alguém colocou o manto em Jesus, os soldados de Herodes, em Lucas, foi no meio do julgamento e não no final. Foi antes da condenação. Já Mateus e Marcos, o contrário, depois da condenação. Viu aí? E o local em Lucas? Colocaram aí um manto em Jesus, em Lucas, longe do pretório, longe do palácio, porque o palácio era do Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos mandou Jesus para Herodes, que estava passando ali uns dias em Jerusalém. Entendeu, gente? Então, tudo aí diferente em Lucas. Agora vejamos o Evangelho de João. Em João, capítulo 19, veja no quadro, versículos 1 e 2, está escrito assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Então veja, no Evangelho de João, os soldados de Pôncio Pilatos é que colocaram um manto em Jesus. Então João aí está de acordo com Marcos e Mateus, e diferente de Lucas, não é isso? Em João. Agora veja, e em que momento do julgamento de Jesus em João, em que momento os soldados de Pôncio Pilatos colocaram um manto em Jesus, hein? Em que momento do julgamento? E aí vem a diferença de João também, de João para Marcos e para Mateus. João aí diz que os soldados de Pôncio Pilatos colocaram um manto em Jesus no meio do julgamento. Olha aí, no meio do julgamento, antes da condenação de Jesus. Já Mateus diz que foi colocado o manto depois da condenação. E o Marcos também diz que foi colocado o manto depois da condenação. Já Lucas e João são iguais aí, no momento em que o manto foi colocado. Lucas diz no meio do julgamento e o João também no meio do julgamento. Viu aí? Entrando em contradição com Mateus e Marcos. E em que lugar o manto foi colocado em Jesus em João, hein? Aí ele diz, dentro do palácio, dentro do pretório. Viu aí, gente, as diferenças? Diferenças aí em relação a quem colocou o manto em Jesus, diferença aí do momento em que o manto foi colocado e diferença também o local onde o manto foi colocado, entendeu? Porque isso aí, gente, são lendas. Já mostrei aí, né? Esse, o 19º vídeo, já mostrei em João aí, Pilatos interroga a Jesus dentro do pretório, dentro do palácio. E o pessoal fica do lado de fora. E aí Pilatos fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E depois Jesus sai também, já com um manto colocado nele, entendeu? Então, as diferenças estou mostrando já em 19 vídeos. Isso é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. Porque estamos tratando de lendas. São relatos imaginários, criados, inventados por evangelistas acerca de um evento, acerca do disse-me-disse, entendeu? Então isso aí são relatos lendários criados por evangelistas. É por isso que aparecem as diferenças. É por isso que eles entram em contradição. Um diz uma coisa, o outro diz coisa diferente e contrária. Isso está nos 4 evangelhos e estou mostrando isso aqui de uma forma bem didática para que vocês entendam as diferenças. Entendeu? Coisa bem diferente é o julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira. Daqui a 2000 anos, alguém fizer uma pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal, revista, jornal, etc.,
daqui a 2000 anos, a informação é a mesma. Não muda. Aécio Lúcio Costa Pereira foi preso em Brasília em 8 de janeiro deste ano, 2023. Ele foi defendido lá no Supremo pelo doutor Sebastião Coelho da Silva. O Aécio foi condenado a 17 anos de prisão. Uma pessoa fizer uma pesquisa daqui a 2000 anos, vai encontrar isso aí. Não vai encontrar uma informação que seja contraditória, porque isso aí é informação fiel de um fato que ocorreu. Muito diferente dos relatos lendários sobre o julgamento de Jesus, que estão nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Igrejas cristãs enganam os fiéis. Elas querem dinheiro, 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 dinheiro. É o comércio da fé. Elas não vão dizer isso aí. Elas não vão mostrar essa verdade. Porque elas querem dinheiro, 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 dinheiro. As igrejas cristãs. Entendeu? Mas é isso aí, gente, a pura realidade. Viu aí? Mais contradições? Tudo aí entra em contradição. Um evangelista em contradição com o outro. Se essas quatro pessoas que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João falassem isso hoje aqui no Brasil sobre Jesus, os 4 seriam presos por falso testemunho. Você entendeu? Porque eles entraram em contradição. Porque isso aí é lenda, relato criado por eles. Mais um vídeo e muito obrigado.